Você já teve a sensação de que sua empresa fatura, trabalha, vende, mas o dinheiro simplesmente não aparece? Na maioria das vezes, o problema não é a contabilidade. É o modelo de negócio que está sendo mal desenhado e ele aparece sem dó. E nos números financeiros também. Hoje eu vou te mostrar como o modelo de negócio e números financeiros estão diretamente ligados. E porque olhar só imposto é enxugar gelo. Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Contabilidade Sem Drama, e onde a gente fala de contabilidade do ponto de vista de quem toma a decisão. Modelo de negócio, primeiro de tudo, não é plano de negócios. Modelo de negócio responde a três perguntas simples: como você ganha dinheiro, com quem você ganha dinheiro e o que você precisa gastar para ganhar esse dinheiro. Toda empresa tem um modelo de negócio, o que a maioria nunca parou para desenhá-lo, né? E isso é muito claro. Gente, modelo de negócio nada mais é do que como você transaciona a sua empresa. E às vezes escolhas mal feitas podem impactar e vai impactar o lucro do seu negócio, tá? Quando a gente estuda desenho organizacional, que nada mais é do que o encaixe das peças, o melhor encaixe das peças, a gente pensa muito em alguns modelos, né? Aquele modelo que é voltado para o cliente, aquele modelo que é voltado para o produto e um modelo que é voltado para eficiência operacional, tá? Então, se você tem uma empresa que é low ticket, né? Ticket muito baixo, etc e tal, e essa empresa é voltada, então, para a eficiência operacional, porque geralmente esses produtos low ticket são produtos que a margem é muito pequena, etc. e tal. Não faz sentido você criar uma área, estruturar uma área de atendimento ao cliente muito grande, né? Quase personalizado, porque isso acaba comprometendo a margem, né? Como a gente vai ver em outros vídeos, né? A margem bruta, o que que é a margem bruta, né? É a receita que você obtém por aquele determinado produto, menos o custo que você gasta para vender aquele determinado produto. E aí sobra uma margem bruta de forma a pagar os custos fixos, né? Se você tem um produto que é voltado, um baixo ticket, né? O low ticket, voltado a ter uma receita com proveniente baixa, com um custo baixo, onde você tem uma margem de contribuição pequena, e a soma dessas margens de contribuição da venda de diversos produtos que vai gerar aquele montante suficiente para pagar os custos fixos. Se você coloca uma estrutura muito grande de atendimento ao cliente, ou vendas personalizadas, produto um a um, etc. e tal, provavelmente isso vai impactar seus números financeiros. Então, esse encaixe mal desenhado das variáveis, ele acaba sendo demonstrado nos números contábeis. Bem como, gente, se você tem um produto high ticket e você não estrutura da forma adequada, provavelmente você vai apresentar uma venda abaixo da performance que ela deveria estar ocorrendo. Então, essa é outra variável. Então, o desenho organizacional, o modelo como você desenha, ele impacta nos seus números contábeis. Então, não adianta você falar assim, meu lucro está baixo, etc. e tal. Gente, o que pode denunciar aqui são números que não representam a realidade, entendeu? Então, como você ganha o dinheiro? É a transação de forma como que você operacionaliza aquele negócio para você ganhar seu dinheiro. Com quem você ganha seu dinheiro? Quem é seu público-alvo? Né? Isso é uma venda personalizada ou uma venda que você ganha no volume? Né? Isso é muito importante a gente entender. E o que você precisa gastar para ganhar esse dinheiro? Né? Então, se é uma empresa de sucesso, etc., não, eu vendo um produto totalmente personalizado. Se você vende um produto personalizado e customizado, provavelmente você tem uma linha voltada para o cliente. Então, uma customização, né, para voltada para aquele cliente. E é necessária. E aí em todos os departamentos, tá, gente? Pensando no departamento produtivo, departamento de clientes, departamento financeiro, etc. Então você tem que fazer essa customização da sua empresa em prol daquela necessidade do high ticket, né? Vamos falar aqui especificamente, pensa no estaleiro, né, gente? O estaleiro ele faz cada navio de acordo com as premissas daquele determinado cliente. São projetos que demoram muito tempo. Então, pense o seguinte: se o estaleiro e as high tickets são high tickets mesmo, né, efetivamente ele tem que ser feito,
ele vai estruturar esse departamento, os seus departamentos, ele vai ter duplicidade. Às vezes, ele vai ter um financeiro só para tratar daquele determinado cliente. Talvez ele vai ter um gerente de relacionamento com um cliente só para tratar daquele determinado cliente. Mas pensa o seguinte: uma pessoa que faz compra e venda, o mercado varejista, a não ser que eu tenha um cliente que represente grande parte do pessoal de receita, ou grandes pontos, ele compra uma adquire muito grande, dificilmente você vai ter um cliente, ou uma pessoa para tratar do relacionamento comercial com aquele determinado cliente, se você é atacadista, né? Se você tem em atacadista, por exemplo, você vai ter um gerente de relacionamento para grandes redes. Mas se não for uma grande rede, não representar um share de sua receita de uma forma significativa, geralmente você vai ter os gerentes de relacionamento que estão meio pulverizados, né, em diversos, né? Então, pessoas que fazem farmer, né, no seu departamento comercial, que cuida desse pós-venda, eles vão estar atendendo diversos clientes ao mesmo tempo. Ou quando esse cliente ele representa uma representatividade muito grande da sua receita, você vai ter ali, ó, poucos, né? Opa, aquele é o gerente da conta tal, né? Então isso de certa forma isso impacta. Ao desenhar seu processo, ao desenhar a forma como você operacionaliza o seu negócio, isso acaba sendo refletido nos seus números contábeis. Então, os demonstrativos de resultado, eles não vão tomar a decisão para você da forma como você operacionaliza o seu negócio, mas eles vão refletir muito da forma como você toma a sua decisão. E se os seus demonstrativos eles não estão refletindo algo que às vezes para você não te agrada, quer dizer que talvez você tenha que repensar o seu modelo de negócio. Às vezes você está trabalhando bastante, etc. e tal, mas você não está tendo o lucro esperado, o lucro que você gostaria de ter ao conduzir seu negócio. E quando a gente olha para o DRE e fala, nossa, meu lucro está baixo, mas o lucro pode ser consequência direta do modelo, como a gente viu, não da operação. Às vezes meu preço está muito baixo, às vezes meu custo fixo está muito alto e às vezes a margem é apertada. Veja bem, gente, às vezes você está fazendo um produto totalmente customizado e cobrando, ó, low ticket. Low ticket. Às vezes você está vendendo um curso e você está cobrando, ó, e às vezes você teve um nível customizado com um volume muito pequeno, com uma plateia muito pequena de pessoas, e você está cobrando, ó, entregando um valor gigantesco, cobrando um valor tal. Como isso se encaixa no seu demonstrativo de demonstração de resultado? Faz sentido cobrar esse ticket muito baixo? Às vezes você está tendo um custo fixo gigante ou um custo variável gigante para aquele determinado produto e uma receita, ó, pequena. Então, o modelo de negócio pode impactar muita coisa. Às vezes também você está com um custo fixo alto. Pensa aí, né? Unidade de saúde, né? Unidade de saúde onde tem assim uma estrutura de clínica muito grande para você manter. Então você tem um custo fixo alto, onde você avalia muito o custo de ociosidade daquele determinado local, né? Então, todos os lugares que você tem um custo de ociosidade, pensa num hospital que trabalha muito com custo de ociosidade, em clínicas odontológicas, né? Trabalha com muito custo, onde você tem um investimento muito grande. Pensa o seguinte, tudo que tiver avaliação assim, opa, eu tenho que avaliar minha capacidade instalada. Se isso, sua capacidade instalada, né, efetivamente, ela está muito ociosa, consequentemente, pode mencionar que você está trabalhando com um espaço mais do que o necessário. Geralmente no varejo, cara, e varejo não o varejo online, né, do varejo online, mas o varejo das grandes redes, eles trabalham assim, né, com a receita por metro quadrado. O que isso quer dizer, gente? Um local maior, né, efetivamente ali, ele vai, quando você aluga para fazer o varejo de rua, etc. e tal, ele pode representar que você precisa vender mais para gerar o faturamento adequado naquele metro quadrado de loja. Por quê? Quanto maior o imóvel, né, provavelmente o aluguel será maior, né? Consequentemente, será que você precisa daquele imóvel daquele tamanho para gerar a receita que você precisa naquele local? Às vezes a gente pode se trabalhar aí com imóveis, imóveis assim com uma quantidade de metro quadrado mais otimizada para gerar aquele determinado tipo de receita. Se você está numa clínica odontológica, será que você precisa de ter 5 cadeiras, 6 cadeiras odontológicas numa clínica?
Porque quanto maior o volume de cadeiras odontológicas, maior vai ser o aluguel daquele local. Então, aí são tudo reflexões que você tem que ver. Note o seguinte: quanto maior a quantidade de cadeiras odontológicas, maior a metragem quadrada que eu preciso, consequentemente, maior será o aluguel. Veja que isso impacta a sua metragem, impacta aí, né? Sua metragem quadrada. Pensa no seguinte, no segmento de supermercados, né? Efetivamente. Então, tem um volume de metros quadrados que você pode alugar a loja. Se você não gerar o volume de clientes entrantes, ou não tiver um volume gigante de clientes entrantes, será que faz sentido ter a partir de um determinado volume de metros quadrados? Isso é uma análise que é sempre feita pelo segmento de supermercado, supermercadista, né? Qual que é o volume de receita por metro quadrado? Veja que isso também é modelo de negócio. Escolha do ponto comercial, qual o tamanho do ponto comercial que você vai ter. Isso é um modelo de negócio que você está escolhendo. E veja que isso impacta a sua lucratividade. Às vezes você trabalha, trabalha, trabalha e a receita vai ser, e o dinheiro vai ser escoado por algo que você não queria que ele fosse, porque talvez ele não renda aquela quantidade. Né? E às vezes a questão de margem apertada, né, gente? Não adianta, tem produto que, gente, eu estou lá trabalhando, 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 receita, custo, receita, custo, receita, custo. Gente, geralmente, sobre o segmento de varejo, ele tem uma varejo que é compra e revenda, compra e revenda, compra e revenda, ele tem uma característica muito grande, que é margens apertadas. Então, não faz sentido a gente, às vezes, criar uma estrutura de uma tal forma que, sabendo que a margem de contribuição não é tão grande, a gente fique refém e a gente não consiga, é a sensação que a gente está enxugando gelo a todo momento. Então, quando a gente pensa em modelo de negócio, às vezes a gente trabalha, 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 falando que o lucro está baixo, mas existem decisões empresariais que você tomou no decorrer das suas escolhas que impactam a sua geração de lucro. Então, o modelo de negócio impacta de forma significativa. E como o modelo de negócio aparece nos números, né? E é uma reflexão que a gente tem que ter a respeito, né? Faturamento não é só vender mais, né? É como você vende. Exemplo, o seu cliente, qual que é o ticket médio do seu cliente? Né? O ticket médio, qual que é o ticket médio que você está cobrando na ponta, né? A frequência de venda, né? Às vezes a gente está gastando muito com dinheiro de marketing, mas o cara só tem o cara que ele faz uma compra única, né? Isso é um modelo que você está falando, ele compra única. Vamos pensar o seguinte, algo segmento na área odontológica de implantes dentários. Às vezes, gente, a pessoa que faz um protocolo, dificilmente, um protocolo é a parte, a dentadura fixa, né? Os dentes fixos inteiro de uma arcada, seja na maxila ou na mandíbula, né? Dificilmente a pessoa vai fazer compras recorrentes, né? Diferentemente de uma assinatura de Netflix, que todo mês tem aquele determinado prestação de serviço. Se ele está fazendo isso, gente, o custo de aquisição desse cliente ele vai ser geralmente um custo alto, porque ele é um ticket alto para um produto muito personalizado para aquele determinado cliente, né, efetivamente ali. Então, se o custo é alto, o empresário tem que pensar o seguinte: opa, meu modelo de negócio é esse, eu tenho um gargalo, que é o custo de aquisição de cliente é alto. Se o custo é alto, como que eu dinamizo, como que eu diluo esse custo para ter validade? Que produtos eu vou vender a mais para esse público-alvo? Eu consigo adicionar produtos de forma a diluir meu CAC para outros produtos que não sejam implante dentário, outros produtos de outro, ou criar parceiros de forma que esses parceiros eu consiga ter margem ou comissão por estar vendendo para esses determinados parceiros, né? Então, ou eu consigo, de certa forma, a dinamizar como que eu vendo esse mesmo produto para outras pessoas. Então, isso tudo impacta modelo de negócio. Veja como que é bem interessante isso, né? Quando a gente pensa no modelo de impacto dos custos, né, dentro do modelo de negócio, às vezes você fala assim, opa, vou ter aqui uma estrutura, você contabiliza que você vai ter uma estrutura interna, uma estrutura externa de custos para quem presta serviço para você. Isso também impacta o seu modelo de negócio. Às vezes você fala, opa, vou ter um custo terceirizado, né? Vou ter uma terceirização, um time fixo ou terceirizado. Eu vou ter que um aluguel alto ou uma estrutura enxuta. Ou eu vou trabalhar com estoque interno. Estoque interno, às vezes, tem a questão da praticidade, da rapidez, mas às vezes inviabiliza, né? Efetivamente, você tem que fazer grandes estoques internos para viabilizar o seu modelo de negócio. Veja bem, olha, a gente falou de receita, falou do preço do ticket médio da receita,
A gente falou aqui do volume das compras recorrentes, né? Se tem LTV ou não, etc. e tal, se é um CAC único, né? A gente falou aqui, está falando de custo, né? Se a gente tem um custo prestado internamente ou externo, se eu terceirizo minha produção, né? Vamos lembrar aqui, gente, tem gente que, gente, tem hoje muitas empresas trabalham com branding, a Nike terceiriza a produção, né? Também muitas empresas de óticas terceirizam a produção. Não é por uma questão, gente, é porque entendem que o modelo de negócio vai funcionar melhor daquele jeito. É muito, às vezes, o nosso orgulho fala assim, eu queria ter tudo. Às vezes, não, gente, você quer ter lucro, você quer ter dinheiro no bolso. E às vezes o modelo de negócio que vai atender melhor seu, seu cliente pode ser um modelo de negócio que seja externo ou um modelo interno, né, de produção. Isso faz muito sentido. E às vezes o contexto do seu negócio fala que você tem que ter o produto na hora, senão não viabiliza. Vamos pensar numa loja de autopeças aí, autopeças, se o cliente chega lá e quer comprar sob demanda. Se você não tiver a peça, você está fora do mercado. Às vezes o cliente não vai estar esperando, né? E tudo isso, gente, gera impacto financeiro, isso que é importante. Então, às vezes, você trabalha e está com o modelo de negócio errado, né? E o modelo de impacto também impacta a caixa. Às vezes você até gostaria de estar parcelando para o seu cliente, né? 12, 24, 36 vezes, etc. E tal, só que, meu irmão, você vai ficar fora, meu irmão, você vai ficar sem caixa, você vai quebrar. E outros modelos de negócio, gente, vamos pensar, essas construtoras, né, efetivamente aqui, eles financiam o seu cliente lá, quando ela está construindo várias parcelinhas, né, e chega lá no modelo da entrega das chaves, ela terceiriza o processo de financiamento. Por que elas mesmo não financiam o negócio para o próprio cliente depois da entrega da chave do apartamento, né, em grandes incorporadoras imobiliárias, MRV, direcional? Porque não ocorre do negócio delas, gente. Elas entendem que alguém faz melhor que elas isso e elas querem focar no que é o modelo de negócio delas. Se elas, talvez, elas financiassem por conta própria os 35 anos, igual o banco tem, às vezes ela não tem nem funding para fazer isso, né, gente? Então, veja o seguinte, cada decisão, cada forma que você processa o seu negócio impacta os números que você está tendo lá. Então, gente, pensa o seguinte, eu estou lá entregando um apartamento, fazendo um prédio por volta de, sei lá, 3 anos para estar construindo o prédio, depois financio por mais 35. Eu tenho um custo tudo em curto espaço de tempo e depois financiando. Veja o impacto e a necessidade de capital de giro que eu teria necessidade. Então, isso também impacta também um modelo de negócio, né? E aí a gente tem, é muito claro, né, para a gente falar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, né? Como que isso pode é, como isso impacta, né, efetivamente aqui. Então, a gente tem um exemplo aí, cresce faturamento, cresce custo fixo, empresa que cresce e quebra. Esse é o primeiro caso, né, gente? Aqui tem empresa que tem lucro líquido, cresce e quebra. Né? E por quê, gente? Às vezes a DRE, que é um resultado econômico, o número do resultado é lindo, mas, às vezes, se você cresce e quebra, é porque você não teve o caixa devido, né? Efetivamente. Algumas empresas, a gente pode falar em segmentos de incorporação, onde a pessoa vende apartamento na planta e não consegue entregar, porque teve um descasamento entre caixa e competência muito grande, e sem o suporte financeiro. Então, a incorporadora, a gente vai lembrar de casos ali no passado, o caso da Empol, né, gente, efetivamente é muito emblemático, né, onde venderam apartamento na planta e não conseguiram entregar, consequentemente, um descasamento entre caixa e competência muito grande, problemas de precificação, enfim, é muito grande, porque é o seguinte, né, cresce o faturamento, cresce custo fixo, cresce imposto e o caixa some. Né? O segundo caso que eu poderia trazer para vocês é aquela empresa pequena e saudável. Às vezes, gente, crescer é ruim para a empresa, porque o modelo de caixa dela não permite, ela não tem um capital de giro necessário. E aí depois a gente vai falar um vídeo falando só de capital de giro. Porque o capital de giro é o quê? Ó? É o dinheiro necessário em caixa para você girar o seu negócio. Se você quer em determinados negócios que crescem, você precisa aumentar o capital de giro. Se você não tem, o que vai acontecer? O negócio não vai dar bom, né, efetivamente aqui. Porque tem negócio que é muito necessário parcelamento para o cliente.
muito negócio voltado principalmente classe C, classe B menos ou classe D. Você precisa, às vezes, financiar, parcelar aquilo para determinado cliente. Você parcela e entrega todos os custos antes, né? Tem todos os custos. Isso necessita capital de giro, cara. Então, se o seu modelo de negócio prevê isso, às vezes, crescimento, ele precisa ter um planejamento estruturado para esse crescimento, né? Então, geralmente em negócios menores, empresa pequena, saudável, faturamento é menor, a margem é muito mais clara, o custo é controlado e o caixa é previsível, né? Então veja que nesse negócio, quando o cara tem um negócio pequeno, às vezes com lucro saudável, então o segredo do negócio não é faturamento, é modelo de negócio saudável, né? E a questão é o seguinte, né? E quando a gente fala de modelo de negócio, toda hora eu estou falando, gente, a contabilidade só reflete, só transparece, só sua aquilo que você executa no dia a dia, né? E aí, a contabilidade não cria o resultado, prejudica o resultado, ela apenas revela se o seu modelo funciona, né? Então, veja o seguinte, busque ter a sua contabilidade com uma direção, um indicativo, um alicerce, um guia, né, para você para verificar se está dando certo ou não aquele modelo de negócio, né? O balanço patrimonial ele é apenas uma fotografia de um ponto estático, né? Efetivamente. E aí pensa no seu fluxo de caixa como um oxigênio, né? Todo mundo fala, o caixa é rei, né? O caixa é rei. De fato, gente, se você tem um caixa, você consegue planejar com mais maturidade. Então, não tire o seu olho do caixa. E quando você vê que o seu modelo de negócio está estrangulando o seu caixa, tenha certeza, gente, isso vai cobrar caro mais cedo ou mais tarde. Então, entenda se o seu consumo de caixa é algo pontual ou se é algo permanente. Se ele é algo permanente, gente, acenda o farol. Acenda o farol, porque é algo que vai estar muito crítico no seu negócio. Acenda seu farol. Perfeito? E aí, como você ajusta, né? Como você ajusta? Nossa, Rodrigo, hoje eu cheguei à conclusão que eu estou no modelo de caixa que é sufocante, né? O que que eu faço, né? O que que eu faço? Eu acho que tem três principais pontos aqui, três perguntas muito práticas que a gente tem que seguir. Onde realmente está a minha margem? O que está consumindo minha margem? Às vezes é uma estrutura de custo indevida, inadequada para a sua empresa. Às vezes você vai ter que ir para um imóvel de menor valor. Às vezes sim. Às vezes seus custos fixos são muito altos. Às vezes você vai ter que estar trabalhando com algum modelo terceirizado, terceirizar a produção para um determinado lugar? Às vezes sim. Às vezes você vai ter que terceirizar essa produção, né? E aí você vai ter que analisar o que gera caixa, o que gera caixa e o que consome caixa na sua empresa. Às vezes você está com produtos que a margem é muito estrangulada e você tem uma estrutura de custos enorme para satisfazer esse determinado produto. E às vezes o seu filé, né, efetivamente ali, está determinado por outro produto. Então, pense nisso. O que te gera caixa, o que te consome caixa e energia, né? E meu preço sustenta a minha estrutura? Às vezes, gente, a gente tá, às vezes a gente é relutante, gosta do modelo, acha que está fazendo tudo certo, mas olha para a demonstração de resultado e ele não está. E aí a gente está falando assim, será que eu estou vendendo para as pessoas certas? Será que eu estou atraindo o público que eu deveria estar atraindo para esse preço? Porque às vezes não. E aí a decisão é, eu vou ter que, às vezes, vender para menos gente, mas vender a um preço maior, porque aí você entrega um valor muito maior, né? Então, às vezes, a gente vai ter que mirar e mudar para quem que a gente vende aquele determinado produto, né? Então, o modelo de negócio não se arruma com o marketing, tá, gente? O modelo de negócio é a decisão. Qual é a decisão que você vai ter para você voltar a ser lucrativo, para você voltar a ser o seu lucrativo voltar a ser rentável, né, efetivamente aqui. Então, se você entendeu, então, que seus números são consequências diretas do seu modelo de negócio, esse vídeo para mim já valeu. Já valeu, porque esse é o objetivo, aumentar a sua maturação contábil.